Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Maria Júlia. Meu nome é Rafael, estamos aqui hoje para dar início a mais um dia de palestra do evento Carreira e Diversidade na Física. Lembrando que esse evento incrível ele começou no dia 10 e ainda vai acontecer nos dias 16, 18 e 20. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais para conferir a programação de todos os dias. Então, vamos dar início à nossa sessão de palestra de hoje com a palestra Minha Carreira na Física, da Inércia à Busca Constante de Desafios, que será apresentada por Javier Curado. Bom, muito boa noite, Javier. Muito bom estar com você aqui. Boa noite. Vou fazer uma breve apresentação aqui. O Javier, ele é colombiano, vem da cidade de Manizales, que é uma cidade, poucos de vocês devem conhecer, talvez, não sei, mas é uma cidade andina, ou seja, fica no meio dos Andes. Perto dela, são umas curiosidades, tem vulcão. É uma cidade que é como se fosse São Carlos, na Colômbia, e no meio dos Andes, porque ela tem 30 mil estudantes nela. Tem mais de, acho que 6 universidades, o Javier me falou. Então, enfim, é um lugar bem interessante. E, além disso, o Javier, ele possui graduação em Física pela Kutztown University of Pennsylvania, né, terminou lá em 2017, nos Estados Unidos. Trabalhou já como engenheiro júnior na empresa, né, Tor Labs. Ele trabalhou tanto nos Estados Unidos, né, na Nova Jersey, quanto também aqui no Brasil. Né? Lá nos Estados Unidos ele trabalhou de 2008, 2012, depois ele veio aqui em São Carlos, trabalhou de 2012 a 2014, né? E ao longo do seu trabalho de pós-graduação em Engenharia Elétrica na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, a famosa ESC, né? Muitas pessoas conhecem, trabalhou também como engenheiro bolsista no Laboratório de Apoio Tecnológico, lá, LAT, do Grupo de Ótica, do Instituto de Física de São Carlos, e Física e USP, de 2015 a 2017. Além disso, tem experiência na área de física, com ênfase em fibra... com ênfase em... Olha só, comeu um pedaço do texto. Mas tudo bem. Em fotônica, óptica e optoeletrônica. Tem experiência na caracterização e teste de componentes e sistemas ópticos, fibra ótica, detectores ópticos e óptica de Fourier, a qual foi seu foco no trabalho de mestrado, inclusive. Atualmente, trabalha como engenheiro de vendas técnicas para a Hamamatsu Corporation, nos Estados Unidos, oferecendo suporte técnico e comercial para várias empresas na área de fotônica. Então, passo a palavra agora, Javier, por favor. Ótimo, ótimo. Obrigado, Rafael, pela introdução. Eu queria começar agradecendo aos organizadores deste evento tão legal, a Natália Tomásio, por ter me convidado. Acho que é muito legal ver esse tipo de eventos terem sendo organizados. Acho que para quem que está começando na graduação, é uma coisa que pode dar muito alimento para pensar. Então, é uma coisa muito legal. E, obviamente, outros palestrantes, é muito legal conhecer a carreira, saber sobre a carreira dos outros palestrantes. Então, acho que é muito bom. E, ultimamente, a todos vocês por dedicar esse tempinho para ouvir um pouquinho da minha carreira. Espero que vocês gostem, que pelo menos dê para aprender alguma coisa legal. Então, vamos lá. Bom, vou começar com um pequeno aviso aqui. É o seguinte, deixa eu só arranjar minha tela aqui. Tá. É o seguinte, a minha história não é uma história épica, assim, de superação. Eu tive a sorte que eu não tenho tido, não sofri nenhum tipo de discriminação por causa do meu origem étnico. Apesar dos momentos sociopolíticos que passamos nesse momento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eu tenho tido bastante sorte. Então, não vou ter aqui uma questão, uma novela do latino que sofreu muitas dificuldades. Mas, então, que é essa história que eu quero contar para vocês? É uma narrativa, espero não chata,
de como, assim, um carinha colombiano, meio nerd, chegou a trabalhar para uma empresa de fotônica reconhecida mundialmente, através de escolhas calculadas, escolhas, assim, bem pensadas, mas também outras escolhas que não foram muito bem planejadas. Então, acho que vai ter bastante, algumas coisas que talvez vocês consigam se identificar. E também acho que tem um pouquinho de sorte. Eu tenho tido bastante, um pouquinho de sorte aqui na minha carreira também, que eu vou falar sobre isso. Bom, um pouquinho sobre mim. No ano 2000, a minha família decidiu emigrar para os Estados Unidos. E eu morava, como o Rafael falou, em Manizales. Manizales é uma cidade pequena, é uma cidade bem universitária. E para um cara novo, para mim, assim, morando na Colômbia, eu já tinha certas expectativas do que minha vida profissional e a minha vida pessoal iam ser. Só que ao vir para os Estados Unidos, apareceram novos desafios, tá? Uma nova cultura, uma cultura bem diferente, nova língua, que para uma pessoa tímida como eu, foi desafiante, foi difícil. Mas também essa mudança de país trouxe novas possibilidades. Então aí surgiram muitas novas possibilidades, são também muitos desafios. Bom, e no ano 2003, aí eu finalizei meu ensino médio em high school, e a questão era, e agora? Assim, o que eu vou fazer com minha vida? Qual carreira eu vou estudar na graduação? Onde eu vou estudar? E uma pergunta muito importante é como eu vou conseguir pagar pela universidade. A universidade aqui nos Estados Unidos é bastante cara. Se você não tiver uma bolsa, é difícil. Então, tinha essas dúvidas aí que eu tive que, assim, resolver. Mas, tá, para vocês terem uma ideia um pouco geral da minha carreira, eu já fiz 17 anos de carreira na física e fotônica. Eu comecei na Universidade de Kutztown, fica em Pensilvânia. Aí eu trabalhei 4 anos na Tor Labs Inc., que fica aqui em Nova Jersey. E depois eu fui para a Tor Labs, vendas de fotônicos em São Carlos, que acho que alguns de vocês já conhecem. Em paralelo, bom, no ano 2014 eu decidi sair da Tor Labs. Aí eu fui para a USP. Eu fiz meu mestrado na ESC, com o professor Luiz Gonçalves. E, em paralelo, eu trabalhei no LAT, que fica no IFISC, vou falar sobre isso também. Bom, depois de 2017, eu decidi voltar para os Estados Unidos e atualmente eu trabalho na Hamamatsu. Eu vou falar também um pouquinho mais em detalhe sobre todos esses passos e essas mudanças aí na minha carreira. Bom, então, como foi meu ingresso na universidade? Nos Estados Unidos tem um grupo de leis e regulações que é um pouquinho polêmico. Ele é conhecido como Affirmative Action, ou vamos dizer, ação afirmativa. Esse programa é utilizado para dar uma oportunidade para grupos que são historicamente discriminados, para eles terem uma oportunidade para entrar no âmbito acadêmico. Obviamente que tem várias origens, tem muitas origens étnicas aqui nos Estados Unidos, então para a raça negra, para os latinos, para imigrantes, eles dão uma possibilidade para eles entrarem na universidade. Eles fazem isso através de cotas, tá? Acho que no Brasil talvez tenha alguma coisa parecida. Bom, e através de uns contatos eu fiquei sabendo do programa e da universidade. Aí eu consegui entrar na universidade, tive a sorte que eu tinha uma boa pontuação em high school, e aí eu consegui entrar na universidade no ano 2003. E eu passei a fazer parte do corpo latino na universidade, que eu fiz uma pesquisa quando eu estava preparando a apresentação, eu vi que era mais ou menos 8% do corpo acadêmico na universidade. Uns 75% o pessoal da raça branca, tinha alguns indígenas
e tinha também, obviamente, o pessoal da raça negra. Mas eu, como latino, fazia parte de um 8% da cota latina na universidade, vamos dizer. Bom, aí vocês veem o título desse slide aqui, que é inércia na Coots University of Pennsylvania. Por que eu falo inércia? Vários motivos. Eu não sabia que eu ia gostar da física. Na verdade, eu só sabia que eu gostava da matemática e gostava assim, de ciências naturais. Eu não tinha pensado seriamente o que eu queria fazer na minha vida profissional. Era assim, meu pai, ele é doutor médico, aí ele falou, cara, eu quero que você seja médico também. Aí eu bem novinho falei, tá, pai, eu vou ser médico, mas aí eu não pensei realmente o que significava ser médico. Aí eu tive que me questionar, eu falei, eu gosto de trabalhar, eu gostaria de trabalhar em um hospital, eu gostaria de ver sangue, tipo, diariamente, eu gostaria desse estilo de vida. Aí eu fiquei pensando e achei que não era para mim, mas isso era o único que eu sabia. Na verdade, não tinha essa convicção da física ser o que eu realmente queria. Mas, tipo assim, eu me joguei, eu fiz uma escolha, como falo embaixo, eu fiz uma escolha não calculada e eu continuei um movimento ininterrupto até o fim da graduação. Eu só me foquei nos estudos, eu tive boas notas, tal, eu aprendi bastantes coisas legais, bem teóricas, mas não pensei realmente o que ia acontecer depois da graduação, que acho que isso, em retrospectiva, podia ter sido um erro muito, muito grande. Depois da universidade, foi que comecei a minha vida profissional. Eu, obviamente, tenho duas opções. Uma opção 1 era ficar na carreira acadêmica, fazer um mestrado ou doutorado. A opção 2 era trabalhar na indústria, né? Mas eu não fazia ideia sobre que tipo de empresa contrata físico. Na verdade, assim, eu carecia, tipo, essa maturidade e esse conhecimento para eu saber onde que eu ia começar minha pesquisa por uma empresa que contratasse físico. Então, isso aí foi meio desafiante. Aí eu optei pela opção 2. Realmente, a opção 1 não era uma opção muito boa, por várias razões. É assim, nos Estados Unidos, se você não tiver bolsa, é muito caro você fazer pós-graduação. Não tem essa possibilidade que você tem no Brasil, no Brasil de arrumar uma bolsa para você fazer um mestrado e ter um pouquinho de ingresso para sustentar você na sua vida acadêmica. Então, a opção 2 era basicamente a única opção que eu tinha. Então, graças à orientação de um dos meus professores, eu fiquei sabendo da Torlabs. Aí ele falou que ele propôs para eu aplicar lá. E, infelizmente, eu fui aceito e no ano 2008 eu comecei a trabalhar na Torlabs como engenheiro de aplicações. Bom, eu acho que alguns de vocês já conhecem o que a Torlabs faz, o tipo de produtos que eles têm, mas só para vocês terem uma ideia, eles são uma empresa reconhecida mundialmente, bem renomada, na área de optomecânica. Talvez no FISC vocês já viram algumas mesas óticas deles, alguns componentes de optomecânica, e também eles são bem fortes na área de detecção, fotodiodos, detectores, também a parte de power meters, detecção de feixe de laser, tal, eles têm bastantes componentes aqui na tela, dá para ver os diferentes sistemas e componentes que eles têm para pesquisa e desenvolvimento de produtos na área fotônica. Então, felizmente, comecei a trabalhar lá como engenheiro de aplicações. E para vocês terem uma ideia do que eu fazia, eu fiz uma lista aqui
das diferentes tarefas que eu tinha como engenheiro de aplicações. A principal tarefa que eu tinha era fazer suporte técnico na área de optomecânica, eletrônica, de todos os produtos da Torlabs, e são muitos. Na verdade, essa parte era bastante desafiante, porque uma das coisas que eu tinha de fazer era, como dizer, por exemplo, o cliente chamava, ele ligava para a Torlabs, e ele falava assim, eu tenho um projeto, eu quero detectar neste espectro, vamos dizer, de 400 até 700 nanômetros, a luz é fraca, então vou precisar de amplificação. E ele dava, tipo, todos os parâmetros da sua aplicação e eu devia fazer uma recomendação. Então, às vezes dava certo, às vezes a gente já tinha uma solução. Então, eu falava, você pode utilizar esse tipo de detector. Ou outras vezes precisava de customização. Então, quando precisava de customizar alguma coisa, eu trabalhava na cotação, eu trabalhava na área da produção e com outros engenheiros para definir os parâmetros desse produto customizado. Também participava em vários eventos da indústria, tais como Photonics West, Clio, Neuroscience e alguns outros eventos mais pequenos, assim, um pouquinho menores de outro tipo de aplicações um pouquinho mais focadas, assim, na vida como dizer, eventos da indústria, assim, mais da indústria de produção. Então, eu tinha bastante interação com pessoas assim que tinham esse interesse em conhecer um pouquinho mais a Torlabs. Também ajudava no desenvolvimento de produtos e, obviamente, eu trabalhava também, colaborava bastante com meus colegas. Então, tinha certos projetos de laboratório, principalmente focados na área da ótica. E fazia também, já na última parte do meu trabalho na Torlabs nos Estados Unidos, eu fiz suporte na produção de sistemas de tomografia por coerência óptica. Esses sistemas são utilizados para pesquisa em dermatologia, também pesquisa na área de cardiologia. Então, é uma área bem legal, onde a Torlabs tem produtos de bastante qualidade, de uma qualidade muito boa. Bom, aí eu fui aprendendo sobre assim, o que era a física, o que eu posso fazer com minha formação em física. E uma das coisas que eu descobri que a ótica é bem legal. Assim, aí eu aprendi que dá para fazer muitas coisas legais com a ótica. Tem muitas aplicações em diferentes ramos da fotônica. Então, eu comecei a ficar bem empolgado no prospecto de começar a me especializar nessa área. Eu trabalhei com diodos laser e outros componentes de optoeletrônica, trabalhei também com fibra ótica e de espaço livre, e aprendi sobre bastantes aplicações de ótica aplicada. E como já falei, eu trabalhei também na tomografia por coerência ótica, que integra fibra ótica, integra ótica de espaço livre, tem bastante eletrônica, tem bastante processamento de sinais. Então, essa parte aí me ajudou muito para eu começar a ficar bem empolgado em procurar uma especialização na área da ótica. Mas para eu me especializar, eu precisava voltar na vida acadêmica. Então foi aí que veio esse novo desafio, porque eu estava bem confortável trabalhando na Torlabs, é uma empresa muito boa, mas eu sempre estava pensando, eu gosto da ótica, eu preciso me especializar, eu preciso pensar no meu futuro. E finalmente eu decidi, na verdade, sair da Torlabs
aproveitar que eu estava em São Carlos, tá? Que tem o IFSC, lá tem a ESC, para fazer esse mestrado. Então, eu fiquei procurando vários programas, eu procurei no IFSC, eu estava procurando assim, possibilidades um pouquinho mais aplicadas, e achei uma aplicação bem legal, uma opção bem legal na ESC, tá? Com a questão de ótica de Fourier. Aí eu conversei com o professor Luiz Gonçalves Neto, ele me deu um projeto bem legal, e acabei trabalhando nessa área de técnica de contraste da fase de ordem zero. É uma técnica da ótica de Fourier para produzir contraste de fase, e fizemos um projeto bem legal, bem aplicado na geração de pinças óticas multifeixes. Então, consegui fazer um projeto bem legal nessa área. E aí, em paralelo, enquanto eu fazia o mestrado, assim, eu não recebi bolsa da ESC, então precisava me sustentar economicamente. Aí eu conversei com o professor Vanderlei Banhato, que muitos de vocês conhecem, e ele me deu a oportunidade de trabalhar no LAT. E o LAT foi uma experiência muito legal para mim. Por quê? Porque aí eu consegui aplicar os conhecimentos que eu adquiri na Tor Labs, e consegui aplicar esses conhecimentos e consegui aprimorar e aprender muitas outras coisas. Então, aí eu trabalhei em projetos tais como o oxímetro de pulso para recém-nascidos. A gente desenvolveu um oxímetro de pulso bem legal, em parceria com uma empresa brasileira. Trabalhamos também num sistema de tomografia computadorizada de placas dentais. Na verdade, quando eu cheguei, esse projeto já existia, já estava na fase final, mas eu fiz também umas simulações óticas para esse projeto. A gente estava tentando também, por exemplo, fazer uma miniaturização desse projeto, eu trabalhei nessa parte também, e trabalhamos em outras coisas, tais como sistemas de iluminação LED, e fazíamos também trabalho para outros laboratórios da ótica, do grupo de ótica do IFSC. Então foi bem legal, dava para participar em vários projetos, dava para trabalhar em várias ideias, dava para trocar bastante ideia com empresas, tanto com empresas e também com estudantes que estavam fazendo tipo seu mestrado, estavam começando a fazer sua pesquisa de doutorado, por exemplo, e a gente ajudava eles fazerem esse desenvolvimento de produtos que eles precisavam para fazer seu trabalho. Então era muito, muito, muito legal. Então, eu fiz as duas coisas desde o ano 2015 até o ano 2017, e, obviamente, já chegando ao final do meu mestrado, aí começava eu tinha que começar a pensar no meu futuro, o que eu ia fazer. Escolhas, fazer doutorado ou voltar para a indústria. Aí eu pensei e eu decidi voltar para a indústria por várias razões. Eu gosto do estilo de vida da indústria, eu gosto de trabalhar para a empresa, eu gosto de ter esse horário que eles falam aqui de 9 to 5, não é? Das 9 horas até 5 horas da tarde. E eu gosto dessa estrutura. E também, doutorado não era para mim. Eu queria voltar para a indústria para fazer o desenvolvimento de produtos. Eu sempre gostei de trabalhar com clientes de empresa, porque achei que era uma interação muito legal. Então, foi por isso que eu decidi voltar para a indústria. Aí, em dezembro de 2017, eu decidi voltar para Filadélfia. Minha mãe mora na Filadélfia, eu tenho duas irmãs que moram na Filadélfia, então eu decidi voltar para ficar um pouquinho mais perto da minha família. Aí eu comecei, ao começo do ano de 2018, e comecei a procurar emprego nos Estados Unidos e na Europa. Aí eu já tinha bem claro o que eu queria, o tipo de emprego que eu queria. Eu queria trabalhar como engenheiro de desenho ótica,
Isso aí era um objetivo que eu tinha. Ou também eu queria trabalhar em gerenciamento de projetos técnicos, ou seja, não tanto ficar na faixa de ficar trabalhando no laboratório fazendo desenho e fazendo desenvolvimento de produtos, sino também ajudando no gerenciamento logístico, talvez um pouquinho na produção de projetos técnicos na área mesmo da ótica e da fotônica. E também eu estava considerando voltar para a área de engenharia de aplicações, só que dessa vez seria um pouquinho mais especializado, né? Já com o mestrado, eu já ia conseguir ficar um pouquinho mais, ia conseguir um trabalho um pouquinho mais focado na área exclusivamente da ótica. Aí eu fiquei procurando, assim, você sabe, procurar trabalho é um trabalho. Aí todos os dias eu ficava procurando no LinkedIn, eu ficava procurando em várias empresas, eu já tinha esse conhecimento que eu precisava para saber onde procurar. Aí eu já conhecia a Hamamatsu, só que eu fiquei pensando, a Hamamatsu, na verdade, eles não têm produção nos Estados Unidos, ou seja, eu não ia conseguir trabalhar no laboratório, mas eu já sabia que a Hamamatsu seria uma empresa, seria uma boa possibilidade para eu trabalhar, porque eles têm produtos de boa qualidade, todos os produtos deles são virados para a área da ótica. Então, mas eu deixei isso como dizer, vamos deixar lá no final da lista, né, de empresas para eu considerar. Mas eu abri meu currículo no LinkedIn. Aí lá dá para pôr que eu estou procurando o emprego tal, que acabo de finalizar meu mestrado. E aí um ex-colega da Torlabs, que agora trabalha na Hamamatsu, ele viu, aí ele entrou em contato, e aí ele falou que tinha uma vaga disponível como engenheiro de vendas técnicas. Aí eu fiquei, nossa, cara, vendas técnicas, eu não sei, eu quero ficar um pouquinho mais focado na área técnica mesmo, na área de laboratório, mas ele falou, cara, não, tranquilo, vamos lá conversar, você não vai perder esse background que você tem técnico, você não vai perder todo o trabalho que você fez no mestrado, ao contrário, você vai conseguir utilizar todo esse conhecimento e vai conseguir aplicar isso nesse trabalho como engenheiro de vendas técnicas. Eu falei, tá, tudo bem, então vamos lá, vamos conversar. E depois de conversar lá com ele e conversar com o pessoal lá da Hamamatsu, eu achei que ia ser um bom fit. Eu achei que, apesar de eu ter que trabalhar na área técnica, na área de vendas, eu ia conseguir no dia a dia aplicar meu conhecimento técnico. Então eu fiquei contente, falei, tá, vamos lá. E em maio de 2018 eu comecei a trabalhar lá na Hamamatsu como engenheiro de vendas técnicas. Então, continuando com um pouquinho com o que eu falei da Torlabs, para vocês terem uma ideia, a Hamamatsu, eles têm milhares de produtos e sistemas para diferentes aplicações na fotônica. Sistemas para pesquisa médica, sistemas para desenvolvimento de produtos farmacêuticos, para fazer análise também de produtos farmacêuticos, sistemas e componentes para pesquisa fundamental, por exemplo, detecção de neutrinos e outras partículas. Agora, sistemas e componentes bem inovadores, por exemplo, agora tem aquela moda dos veículos autônomos. Então, tem LiDAR, a gente está fazendo um esforço bem forte para entrar na área de LiDAR, que é muito interessante na área de veículos autônomos, e também na área de aplicações industriais. Machine Vision, que é visão computacional, monitoramento de qualidade em linha, que entra na parte industrial, na parte farmacêutica também, na parte de controle de qualidade de produtos. E também na parte de análise ambiental,
tem espectrômetros para análise da água, por exemplo, para análise de gases ambientais. Então, tem coisas que são muito legais. Aqui, bem rapidinho, acho que estou bem em cima do tempo. Dá para vocês terem uma ideia dos diferentes produtos que eles têm, sensores ópticos, câmeras, eles também têm lasers, LEDs, bastante coisas, e tem também sistemas para suporte de produção. E também na área de semicondutores, tal, eles têm muita coisa. Então, minha tarefa como engenheiro de vendas técnicas na Hamamatsu era bem parecida com o que eu fazia na Torlabs, só que agora tem esse componente de negócios. Agora eu tenho contas pelas quais eu sou responsável, e essas contas têm um valor de até 3 milhões de dólares, eu digo um valor anual. Então, uma responsabilidade bastante alta. Eu tenho que estar bem informado sobre o que os meus clientes estão fazendo. Eu sou o ponto de contato direto com o cliente. Eu tenho que fazer essa ligação entre o cliente e a produção no Japão, sempre tendo presente que tem bastantes desafios, tem bastantes desafios técnicos, tem desafios logísticos. Por exemplo, o cliente pode falar, eu preciso este tipo de detector em 6 meses. Então, eu tenho que trabalhar com a área da produção, assegurando que eu vou conseguir entregar esse produto dentro do tempo que o cliente precisa. Então, é bem desafiante nessa área. Eu participo também em treinamentos técnicos e participo também em vários eventos na indústria. Então, é bem legal. Eu estou bem feliz de trabalhar na Hamamatsu. E, bom, o que eu espero no futuro, o que eu tenho planejado neste momento é ficar na Hamamatsu. Eu estou bem feliz no meu posicionamento profissional. Ainda eu sinto que tenho desafios no dia a dia, então não estou ficando assim complacente, não estou ficando meio chato com meu trabalho diário. Eu estou bem feliz com o que eu estou fazendo. Ainda tem possibilidade de eu avançar na minha carreira. Tem sido só um pouquinho mais de 2 anos que estou na Hamamatsu e tem bastante possibilidades ainda mais para frente. E eu gosto também da cultura profissional da Hamamatsu, que concorda mesmo com minha ética de trabalho. Então, por enquanto, eu tenho planejado ficar lá. Bom, já para finalizar, obrigado por vocês ouvirem aí minha história. Algumas dicas que eu daria para uma pessoa para um aluno que está começando a graduação agora. Introspecção, introspecção, introspecção. Pensa sobre o que você gosta da física, o que você gosta da sua carreira acadêmica e começa a olhar para frente, tá? Acho que é legal sempre você se visualizar com o que você estaria fazendo, vamos dizer, depois da graduação. Eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado. Se eu quero ir para a indústria, tem essa possibilidade de eu trabalhar na indústria no Brasil. Eu sei que o Brasil tem certos desafios para quem quiser for na indústria. Então, tem várias coisas para você pensar. Fale com seus professores e colegas. Talvez numa dessas conversas você conseguir ter uma ideia legal, você conseguir pensar no seu futuro um pouquinho mais claramente. E pense também que a física está cheia de possibilidades. Não fique num ramo só porque você está confortável ou porque esse ramo é o que tem no IFSC, ou porque é o que você
é só o que deu para você fazer mestrado, né? Sempre fica olhando e fique procurando em uma área que você realmente, na área que você realmente gosta. Participe nesse tipo de eventos, eu acho muito legal. Eu não tive essa oportunidade quando tinha, vamos dizer, 17, 18 anos, de participar nesse tipo de eventos. Eu não tinha maturidade para eu ficar procurando nessas coisas. Faça parte das sociedades da OSA, da SBF, da SPY, que eles sempre têm eventos legais, eles têm webinars, eles têm muita documentação e coisas legais para você sempre ficar aprendendo coisas novas. E por último, não se subestime, tá? Você está trabalhando numa universidade muito legal. A USP é uma universidade muito reconhecida, não só em América do Sul, senão também no mundo. Então, se você tem um objetivo, você saiba que você tem uma formação muito boa, uma formação muito forte. Então, se você tem alguma coisa que você quer fazer, você precisa perseguir esse objetivo. Acho que é muito importante você saber isso. Então, tá, acho que aqui chegamos no final da minha apresentação. Muitas graças. Eu sei que tem um sotaque um pouquinho forte, mas aí o Lucas, acho que deu para entender e muito obrigado, tá bom? Então aí vamos lá com as perguntas. Muito, muito obrigado, Javier. Gostei muito dos insights finais aí. Vamos para a primeira pergunta, da Giane. Javier, após ter feito o mestrado, você obteve oportunidades melhores? A pós-graduação impactou numa facilidade para conseguir um emprego bom e com uma remuneração melhor? Oba, muito boa pergunta, Gianni. Aí eu tive oportunidades boas. Na verdade, quando eu estava entrevistando na Hamamatsu, eu tinha entrevistado numa universidade na Inglaterra. Eles tinham um projeto bem legal. Eu não tinha recebido uma resposta ainda deles, mas acho que a questão estava bem encaminhada. Então, eu tive que fazer essa escolha. Aí eu tive que pensar, tá, quais são as coisas boas, os benefícios, e quais seriam as coisas contra. Um dos benefícios bem importantes que eu tive que considerar, ficando na Hamamatsu, era que eu ia conseguir ficar bem perto, bem próximo à minha família. A Hamamatsu fica aqui na Nova Jersey e eu moro 1 hora, sim, bem pertinho da minha família. Então isso aí fez que eu fizesse essa decisão de ficar aqui na Hamamatsu. Tá, e tem aquela outra questão sobre se a pós-graduação impactou de forma positiva a remuneração. Ó, impactou, impactou sim, impactou sim. Nos Estados Unidos, você com um mestrado, você já consegue chegar a um patamar bem alto, ou um pouquinho bem mais alto do que você conseguiria com graduação. O que acontece, por exemplo, com doutorado, uma das razões que eu não falei é fazer doutorado muito bom, tá? Você consegue uma especialização muito boa, mas se você quiser for para a indústria com o doutorado, você vai ter uma especialização muito alta. Aí você vai esperar uma remuneração muito bem mais alta também. E tem empresas que não estão dispostas, que não têm essa disposição para te pagar o salário que você deveria receber com um doutorado. Então, eu também tive que fazer esse cálculo ao momento de decidir se eu ia ficar só com o mestrado ou só com o doutorado. Espero isso tinha respondido a tua pergunta.
Agora a pergunta da Natália Tomásio. Oi, Javier, muito legal ver sua palestra sobre sua trajetória. Ela perguntou se a Kutztown University of Pennsylvania é uma universidade pública, no sentido dos Estados Unidos, de universidade pública. Mesmo como cotista, você teve que pagar algum valor de tuition? E antes de responder, eu queria falar, gente, agora é hora de mandar o link para o pessoal aí, que vocês querem assistir essa palestra, porque daqui a pouco vem a palestra da Natália. Não dessa Natália, da outra Natália. Uhum. Você pode responder, Javier. Tá, obrigado, Nath, pela pergunta. A Kutztown University, ela é uma universidade pública mesmo, então eu deu para conseguir um pouquinho da ajuda do Estado, mas mesmo assim eu tive que pagar a maioria do tuition do meu bolso. Aí eu tive que receber ajuda da minha mãe. Então, essa parte aí não foi fácil. Aí, todo semestre eu tinha que ir conversar lá com o pessoal da parte de pagamentos para fazer um plano de pago lá. Então, dava para conseguir um pouquinho de ajuda, uma pequena porcentagem, mas principalmente eu tive que pagar pela universidade. Bom, agora a pergunta do Gustavo. Boa noite, Javier. Muito interessante sua trajetória. Obrigado pela palestra. Por favor, você pode comentar como foram os seus processos seletivos de contratação nas empresas que você passou? Tá, na verdade, o processo seletivo na Torlabs e a Hamamatsu foram bem parecidos, tá? E lá é o seguinte, você manda um PDF com o seu currículo bem específico, tipo o que você tem lá na plataforma Lattes. Aí você passa para o pessoal de recursos humanos. Aí eles fazem um estudo do teu currículo, eles passam lá para o pessoal que realmente vai estar contratando você. Depois eles ligam para você, aí você faz uma entrevista. Tem empresas que fazem vários níveis de entrevista. Eles fazem tipo uma pré-entrevista com vários candidatos para conseguir tipo fazer uma filtragem, tá? Mas no meu caso, eu tive uma entrevista com 4, 5 pessoas do management da Hamamatsu. Aí, desculpa, eu tinha esquecido. Eu fiz uma entrevista tipo pelo telefone com quem seria meu chefe. Depois, aí foi que ele fez essa pré-avaliação. Depois eu fui conversar lá, fazer uma entrevista um pouquinho mais formal com cinco pessoas de management. E foi depois disso que eu recebi a resposta da Hamamatsu. Bom, acho que ainda tem mais uma pergunta rapidinho, da Daniele. Olá, Javier. Quais são os sites que podemos procurar essas oportunidades de emprego? Olha, é uma boa pergunta. Eu fiquei procurando por toda a internet. Não tem site, por exemplo, eu estava procurando na Espanha. Tem alguns sites que dá para encontrar que eles fazem vamos dizer, uma compilação de várias empresas que estão procurando candidatos. Mas muitas vezes o que eu achava é que a informação lá é limitada, a informação não é atual, então eu ficava procurando empresas e eu trabalhar diretamente na empresa para ver se eles tinham vagas disponíveis, se eles tinham oportunidades de emprego. Então você só tem que ficar no dia a dia procurando em toda a internet. Então não tem um site específico que eu possa te recomendar para isso. Beleza? Vamos encerrar a parte de perguntas agora. Muito obrigado, Javier. Muito legal sua palestra. E agora vamos passar a palavra para a Natália. Obrigado, tchau. Bom, e agora dando sequência à programação do nosso evento, a gente vai ter a palestra Mulheres e Diversidade na Física,
e ela vai ser ministrada pela Natália Marinho Nunes. A Natália, ela é licenciada em Física pela Universidade Vale do Rio Doce, e ela possui mestrado em Física e Matemática Aplicada pela Universidade Federal de Itajubá e doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em astronomia, astrofísica, e possui experiência em aglomerados estelares imersos e fotometria, e atualmente ela é pós-doutoranda no Laboratório Nacional de Astronomia, que é o LNA, e além disso, ela desenvolve atividades de divulgação científica, como o Primavera das Mulheres, e trabalhos em astronomia nas culturas, buscando entender a cosmovisão das diversas etnias indígenas para criar material audiovisual. Primeiramente, Natália, a gente gostaria de agradecer por você ter aceito o convite e estar com a gente essa noite. E agora eu passo a palavra para você. Acho que você está mutada. Isso, agora foi. Obrigada pelo convite, o prazer é meu estar aqui falando um pouquinho e trazendo alguns dados, né, sobre mulheres e a diversidade na física, né? Muito diferente do Javier, eu aí não vou falar do meu contexto, né, de acadêmico, né, dessa trajetória. Vou falar de maneira geral das mulheres LGBT, vou trazer dados, né, informações, para a gente fazer algumas reflexões, né, sobre as mulheres dentro dessa perspectiva das ciências exatas, né? Então, vamos lá, né? A gente sabe, né, se eu perguntar para as pessoas se dentro dessas disciplinas todas, ou dentro dos institutos quais a gente pertence, né, para citar nome de três mulheres brasileiras que se destacaram, foram nosso farol, né? Acredito que a gente vai ter pouca foto nas instituições, vai ter um grau de dificuldade para pensar, né, nas que vieram antes da gente. Se hoje a gente já tem bastante dificuldade de experienciar isso, né, dentro das instituições públicas, das quais fazemos parte, né, seja na física experimental, teórica, na astronomia, ainda assim a gente tem pouca quantidade de mulher presente, mulher empoderando sim, entretanto, é ainda um número pequeno quando a gente olha nesse todo, né? Apesar das nossas leis vigentes, né, seja no Brasil, seja em outros países, e existia aí um discurso de igualdade entre gêneros, a realidade observada ainda nos dias de hoje mostra um quadro que é desigual, né, limitador para mulheres, especialmente quando o assunto é a escolha da carreira e depois a ascensão, né? Então, persiste esse problema ao longo da jornada da nossa trajetória, né? A esse tipo de comportamento a gente vai chamar de efeito tesoura, né? Que é uma referência, né, à forma do gráfico quando ele é plotado, né? Que são duas curvas que se complementam, né, se afastando ou até cruzando, né, que vai lembrar uma tesoura aberta, né, e esse efeito vai ocorrer também especificamente na física, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, mas a grande questão é quando isso começa, né? Será que isso é porque nós temos os estereótipos da física ou das ciências exatas ser uma área exclusivamente masculina? Quem disse, né, que é uma área exclusivamente masculina? Então, quando a gente olha os dados da Olimpíada Brasileira de Física, né, a premiação das mulheres, ela do 8º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, né, você consegue perceber aí uma grande diferença,
né, quando você vem para as barras e vem para o gráfico do efeito tesoura, né? Então, antes mesmo da decisão da carreira científica, aí já um corte, né? Já há uma representatividade bastante diminuída. E esse quadro vai continuar, né? Desde essa época do ensino médio para iniciação científica, pesquisadores, né, com bolsa de produtividade, desde o nível A, nível 2 a 1A, seniores. Então, cada vez que você galga esse um degrau, né, você vai vendo que esse funil ainda vai afunilando, né, sendo bastante usando essa representatividade, essa força, né, na palavra e em números, quando a gente vê essa perspectiva. E será que quais são as causas, né, deste fenômeno universal e robusto ao longo dos anos, né? Quais fatores impactam diferentemente as escolhas de homens e mulheres? Será que são os filmes que a gente vê durante a nossa jornada enquanto crianças, né, os filmes da Disney, que tem suas personagens femininas, que são princesas, né, sem profissão, aguardando aí os príncipes para salvá-las, para, né, serem conquistadas e ali permanecerem nesse lugar? Nada contra a não opção, né, da graduação, da vida acadêmica, e sim de ser do lar, né? Essa também é uma escolha importante e necessária, né? Ou será que são jogos de computadores que, quando, né, na minha época, eles estavam associados, as mulheres que participavam dentro dos jogos, elas estavam associadas à limpeza, ao embelezamento, né? E para os meninos, os jogos eram robótica, eram jogos de aventura, ação, descoberta. Será que a gente tem tamanhos estereótipos ainda enraizados dentro da nossa cultura, dentro desses caminhos, né, dentro das nossas instituições? E então, esse ano, saiu muito recentemente aí um artigo da Sociedade Brasileira de Física, no qual é um artigo primoroso. Ele vai falar sobre a equidade, sexo, raça, né, e gênero dentro da física, e como a gente pode observar aqui, a gente tem em raça, né, eu tenho mais de 60% brancos, né, eu tenho indígenas aí no cinza, que é 1%, 20% pardo, né? Quando eu venho para o sexo, né, feminino, eu tenho 32% contra 68% de homens, né? Se eu vou, então, para gênero, aí as diferenças são bem maiores, que eu vou ter mulheres cisgêneros 30%, 68% homem, né, cisgênero, e transexual homem menos de 1%, transexual mulher, né, menos de 1%, e aí a gente vai ter as outras variações. Outros e os que não preferiram não responder vão estar também nessas casas de 1%. Quando eu chego a assexual, eu vou ter aí novamente menos que 1%, bissexual 4%, e uma majoritariamente, né, a nossa sociedade é feita por homens, por heterossexuais, homens, né, e mulheres, né, homossexual 5%. Ou seja, dentro desse núcleo, né, enrijecido, ou desse núcleo do qual fazemos parte ou pretendemos, né, ocupar espaços, ainda temos pouca representatividade, e a gente tem sabido
importa, né? Em todos os espaços. Então, como a gente consegue ver que dentro, nessas perspectivas, eu agreguei aqui assédio moral e assédio sexual, né? A gente vê que 80% das pessoas não sofreram, né, dentro da Sociedade Brasileira de Física, não sofreram assédio sexual. Entretanto, a gente vê que uma porcentagem 12% sim, e 38% o assédio, né, moral aí sendo presente e muitas vezes nem denunciado, né, dentro das nossas instituições, as ouvidorias, como esse processo se dá, né, dentro desses abusos que vemos e que muitas vezes somos silenciados. E eu trazendo isso, os abusos, né, moral ou sexual, para dentro da perspectiva de raça, né? Então, eu tenho aí, masculino, eu tenho 32%, né, de assédio em mulheres, 2%, né, em homens. Quando eu trago para orientação, sexo, gênero e orientação, eu ainda percebo que não binários eu tenho 50% de assédio sexual, né, 100% de moral. Nos heterossexuais, né, eu vou ter 30% nas mulheres héteros, cis héteros e 50% de assédio moral, ou seja, os números são bastante elevados quando a gente consegue estratificar essas camadas, né? Então, como é ser mulher nesses espaços ditos, né, masculinizados? Como a gente consegue mudar essa realidade para que os caminhos fiquem menos difíceis, né? Porque se a gente olha que lá na 8ª série, né, o 9º ano, a gente já tem essa quantidade diminuída, né? O que nos dizem e o que pode ser feito, né, para que a gente construa essa caminhada com mais segurança, com menos medo, com mais vontade, com menos desprezo, com mais empatia, né, dentro das sociedades às quais a gente pertence, né, seja os seus nichos muito segmentados, seja na sociedade de maneira geral. Então, esses gráficos todos foram tirados desses 2 artigos que estão aí na SBF, né, da Sociedade Brasileira de Física, no grupo, né, das questões de gênero da SBF, um trabalho muito bacana, creio que bastante importante para a gente pensar quais são as mudanças que a gente pode propor, né? Quando eu passo a ter essa análise profunda, né, quantitativa e qualitativa dessa realidade, né, eu adquiro a consciência que há sim uma invisibilidade das mulheres, né, e reconheço que é um problema, né, já que a diversidade é essencial para a ciência e qualquer atividade que a gente vai fazer, o que eu posso fazer? Quais são os caminhos, né? Identificar esses fatores, né, que vão levar a essa disparidade de gênero, né, estimular, né, o interesse das meninas por ciências exatas e apresentá-las um cenário que seja mais acolhedor, né, os comitês de análise de progressão serem mais diversos, porque quando a gente olha hoje a Academia Brasileira de Ciências, né, a gente tem 49, se são 615 sócios, se não me engano, 49 são mulheres, né? A mulher, para ela mudar daquele grau, né, do pesquisador de produtividade, ela precisa ter 12 papers
a mais que o homem para ela subir, né, nessa classificação. Então, como é composto, como é feita essa análise, né? Dentro os comitês, eles têm sido majoritariamente masculino, né? Quais os pré-requisitos, né, para que a gente hoje, de maneira geral, quando eu olho o Prêmio Nobel, a gente só tem 4 mulheres até hoje que ganharam, né? Então, são reflexões que são importantes, porque é uma luta que ela é diária, que passa muito desapercebido, assim, no sentido de muitos pares, isso é mimimi, ou não faz diferença, vocês, né? Há sempre uma responsabilização maior e uma cobrança maior da mulher, né? E quais os nossos medos de também não buscarmos esses comitês, né? Almejarmos esses espaços para que a gente também consiga mudar e a minha fala encerra da forma que eu acho que é importante para todos nós, né, de maneira geral, para a gente pensar, né, que eu estou de pé sobre o sacrifício de milhões de mulheres antes de mim, né, pensando no que eu posso fazer para deixar essa montanha ainda mais alta, para que mulheres que venham depois de mim possam ver mais longe. Esse é um pequeno poema da Rupi Kaur, que é uma indiana, né? Então, eu acho que a nossa colaboração para esse encontro tão bacana, né, no qual a gente pode... vocês têm essa possibilidade de discutir as fronteiras e além das fronteiras da física, né, daquele lugar de formação do qual a gente é encaixotado, então o físico pode fazer isso, isso e isso, e não pode aquilo, né? Então, dentro da astronomia hoje, né, a gente percorre desde a formação de estrelas até a parte que é instrumental, né, de montagem, de fazer instrumentos para os telescópios. O LNA faz isso. Eu creio que o Jesulino vai falar para vocês, dia 19, se não me engano, né? A gente chama de Cacau, carinhosamente. Então, ele vai trazer essa realidade do LNA, que vai para além de gerenciar o Observatório Pico dos Dias, também tem a parte toda de desenvolvimento tecnológico, né? Dentro da astronomia, a gente tem amigos migrando para cientista de dados, né? São amigos que são da física, e aí vão trabalhar em bancos, vão trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, na área de neurociência, enfim. A nossa formação é muito rica, né? É dura, muitas vezes, mas é bastante vasta, porque também nos traz essa possibilidade de criar pontes, né? E nos traz também um conhecimento de mundo que a gente pode permear as outras áreas de forma menos, não vou falar que tudo se torna desafiante, né? Mas com o menor grau de dificuldade, porque a gente consegue aí abarcar bastante o conhecimento, né? Seja da parte técnica, teórica, seja da parte experimental, seja onde quer que você vá. Então, que a gente, a partir de hoje, ou se a gente já vem percebendo, né, esse lugar da mulher, né, que é ainda silenciado, invisibilizado, que a gente passe a refletir, né, nas mulheres que caminham junto com a gente e a auxiliar nessa luta, né, porque é isso, não para, a gente ainda precisa quebrar alguns paradigmas e romper com algumas estruturas que estão enraizadas, porque o lugar que a gente quer ocupar é o lugar que está aí, né, e que todo mundo pode estar lá.
Então, o Javier aí trouxe antes, né, as possibilidades de trabalhar na indústria, né, dentro dessa perspectiva. Ontem a Monique trouxe, ontem não, dia 10, a Monique trouxe a consultoria. Então, é isso, é o lugar que a gente se encontra, né? É nesse lugar aí que a gente faz as felicidades em pelo menos alguma parte das horas, né? Então, é isso. Obrigada pela oportunidade. Acho que essa é uma perspectiva de aprendizado coletivo, né, para nós mulheres, para os nossos amigos que estão na caminhada conosco, que sejam bastante generosos, né, não porque somos mulheres, mas porque a equidade é mais importante que a igualdade. Então, feminismo, que é a palavra que dói, é feminicídio que tem que doer, né? Então, que a gente consiga, dentro de todas as perspectivas, auxiliar e dar a mão. Muito obrigada. Muito obrigada, Natália, pela sua palestra maravilhosa. E só um lembrete para o pessoal que a gente está com um certificado para as duas palestras e o link do Forms está no chat e na descrição. E agora a gente vai dar início à sessão de perguntas. Bom, a primeira pergunta é da Natália Tomásio. Obrigada pela palestra, Natália. Como é o ambiente de trabalho do LNA, no que se diz a respeito à diversidade? A empresa promove ações afirmativas para a inclusão e manutenção de diversidade? Olha só, o LNA, como é uma instituição do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, as ações são sempre conjuntas, né? Ela não tem como as empresas privadas vão categorizar vagas, separar ou apoia a diversidade, né? Mas a gente, para além desse apoio, né? Porque acaba gerando um marketing, essa empresa apoia, mas quais são as ações reais, afirmativas que a empresa tem para a permanência, né, da diversidade? O LNA tem, sim, LGBTQIA+, né, como funcionário, como servidor público. Eu não conheço nenhuma política institucional, é uma empresa pública, né, do governo federal, então a gente já tem aí, principalmente nesses últimos tempos, muitos ataques. Então, acaba não sendo essa uma prioridade. Mas é um lugar muito bom para a gente trabalhar. Vejo também que esse ano, em março, eu participei de um encontro com a professora, de um projeto da professora Catemari Rosa e da Priscila, que é Mulheres LGBT nas STEAM, né, nas ciências, aí, tecnologia, engenharia, medicina, e a gente fez uma tradução de uma cartilha dos Estados Unidos, que é uma cartilha LGBTQIA+, para física e astronomia, e essa cartilha a gente pretende entregar às instituições, divulgar isso nas instituições privadas e públicas, que essa cartilha trata desde o pronome, ensinar o pronome a ser usado, até a pedidos de como solicitar uma participação de trans, feminina e masculina em eventos, de maneira que ele possa ficar em quarto separado, sabe? Toda a delicadeza e o cuidado a ser tratado nessas questões. Então, eu creio que a gente está esperando a liberação para que isso seja veiculado. Então, eu creio que a gente vai conseguir permear esses espaços para que o tratamento seja conscientizado ou seja melhor respeitado, né, dentro dos espaços federais e privados. Bom, a próxima pergunta é da Daniele. Ela falou: Oi, Natália, muito boa sua palestra.
Você teve estímulo e apoio da sua família para seguir essa carreira? Nossa, na verdade, eu comecei... Minha primeira graduação foi na enfermagem. Então, foi na enfermagem que eu me apaixonei que eu gostei da física, porque eu gostava da biofísica. Tudo que tinha matemática e física eu gostava. Então, eu cheguei no 4º ano e larguei a enfermagem. E aí minha mãe me deu super apoio para fazer física, junto com a minha professora, que era de biofísica. E desde então, fui me encontrando, não no início, né, mas mais no final da carreira, eu fui pensando que eu tive uma professora que me alimentou muito na área da astronomia, com revistas. Então, a minha dúvida no final era: eu vou fazer biofísica ou eu vou fazer astronomia? E saiu o resultado da seleção de mestrado primeiro da astronomia. Como eu aceitei, eu não pude depois aceitar da biofísica, mas a minha mãe é uma grande incentivadora. Sim, minha avó, as mulheres da minha família são grandes incentivadoras desses caminhos, os quais eu vou escolhendo, e às vezes dá certo, e às vezes não dá certo, mas tudo vira aprendizado, né? No final, a gente acaba encontrando ou fazendo, né? Porque às vezes ele não está pronto, então você começa a criar a partir de uma necessidade sua. Bom, a próxima pergunta é do Gustavo. Boa noite, Natália. Obrigada pela palestra. Aqui na Federal de Uberlândia tem um ótimo grupo chamado Meninas na Física. Que impacto grupos como esse podem ter nas jovens cientistas, na sua opinião? Uau! Eu acho que é importantíssimo. Assim, tem meninas na ciência na URGS, tem mulheres nas ciências em diversos grupos que têm levado para as escolas públicas, né? Teve o Astrominas, agora Astrominas no IAG da USP, que foi um projeto super bacana. Então, assim, é um passo que é importante e é um passo fundamental. Acho que urgente para os tempos que vivemos, porque é possível despertar aí, já que a gente, por gráficos e dados, a gente já tem a realidade dita, que as meninas, então, aí no 8º ano, né, do ensino fundamental, elas já não querem as exatas mais. Então, dá tempo de trazer e mostrar que esse espaço é humano, né? Não é só exato, né? Tão duro assim. Então, vale super a pena. E eu já vi um projeto dos meninas da física dessa universidade. Na verdade, até vi uns textos de um evento que eles fizeram. Muito bom. Agora a próxima pergunta da Camila. Oi, Natália, obrigada pela palestra. Você poderia falar sobre o projeto Consciência na Arte? De que forma acontece a divulgação de ciência para a população e as experiências que tiveram? Uau! Consciência na Arte nasceu de uma inquietação minha e de uma outra colega, que na verdade ela é da história, né? Ela é produtora cultural. A gente se conheceu numa imersão de Ciência, Arte e Tecnologia da Silo Arte e Latitude Rural, e a partir daí a gente pensou no que poderíamos trabalhar juntas. Então, Consciência veio, foi um prêmio que eu recebi ano passado da Funarte para fazer oficina de audiovisual para divulgação científica. Como eu faço parte do LNA, e o LNA, dentro de Itajubá, apesar de ser uma cidade pequena, ele é desconhecido, a sua produção, a não ser pelo observatório, ele é conhecido, mas da sua produção tecnológica, ele é totalmente desconhecido. Muita gente. Isso desde jornalistas na cidade a moradores, trabalhadores rurais, enfim. Então, a minha intenção era criar a possibilidade de aproximar isso. E por meio de algo que eu gosto muito, que é a comunicação pública da ciência. E como é que eu posso fazer isso? Criando documentários. Então, a gente abriu inscrição para as oficinas, né? Já encerramos, estamos no processo agora da edição dos vídeos, dos curtas, que em dezembro a gente vai fazer um festival para discutir não, o festival chama Ciência Cultura, né?
e nós vamos ter apresentações e também colocar disponível nas plataformas digitais os 5 documentários, né, cuja temática é a relação do homem com o céu, mas cada um está numa perspectiva, cada dupla ou trio, né, foram 15 pessoas que se inscreveram, e então tem gente fazendo sozinho, tem gente fazendo com dupla, isso estava bem livre para quem está participando, e aí é o olhar de cada um, né, para esse universo do qual a gente conhece só aí 5%. A intenção era fazer essa aproximação. Acho que vai ficar bem bacana, pelo que a gente está acompanhando agora, da parte da edição, e logo vocês terão acesso. Foi uma experiência ímpar, acho que é possível se criar ferramentas para a gente difundir a ciência, seja ela qual for, humana, biológica, da saúde, exata. É um caminho que eu acho que é sem volta, é a produção audiovisual, porque além de você encantar, você toca, né? Isso pode ser num cinema mudo, só com imagens, ou pode ser com a fala. Então, é isso. Muito bom. Agora a pergunta da Thalita, ela foi dividida em 2 comentários. Ela gostaria de fazer uma pergunta a quem acredite que a conscientização e cursos para os professores que exercem assédio contra os alunos, e principalmente alunas, pois os professores irão pensar em novas formas e até mais veladas de assediar. Assim, qual seria uma boa alternativa para reduzir o assédio nas universidades? Uau! Isso é um assunto tão delicado, porque eu não sei se curso... eu acho que está no bom senso, sabe, do outro, qual que é o limite, o respeito. Então, cursos para os professores que exercem assédio, conscientizar, ok. Criar maneiras de, sei lá, nem que seja post-it, sabe, porque tem atos que a gente não para pensar que é assédio. A gente vai entrando no ciclo e acha aquilo comum, porque nunca foi assédio, né? Então, quando você começa a criar uma atmosfera de conscientização, eu acho que muitas coisas mudam nessa perspectiva do assédio moral. Mas também creio que é algo que é muito intrínseco, né? Do ser humano, assim, a questão de respeito ao outro, né? Eu não sou melhor do que ninguém, então há também os duelos de tudo que eu passei de mal na física, eu vou fazer com o meu primeiro orientando, né? Então, eu faço o meu orientando pagar todos os pecados, vamos dizer assim, né? Porque eu quero descontar isso em alguém. E isso é desonesto, isso é desleal, isso é desumano. Então, ele não é responsável por aquilo que passou, que você ou que cada um passou. Então, sim, a conscientização é importante, mas eu acho que ficar só na conscientização, acho que é algo que tem que ser martelado e posto sei lá, a cada esquina, a cada prédio, a cada porta da instituição, para a gente, para perceber, né? E criar comitês que as mulheres sejam ouvidas sem serem julgadas, né? Então, e é bem difícil, tem que ser um comitê diverso, porque se eu faço um comitê que eu tenho homem, eu não tenho coragem de ir lá denunciar, porque eu vou achar que há uma... a sensação é de que a gente está meio desamparado por causa dos pares, né? Então, a responsabilidade vai ser minha, vai acabar sendo minha. Então, é preciso pensar nessa estrutura de ouvidoria, mas uma ouvidoria que está ali para escutar e não para te julgar ou defender os pares, né? É algo que seja acolhedor. Porque de dureza já basta as nossas disciplinas que não são tão fáceis assim de serem feitas, né? Verdade. Natália, mais uma vez eu agradeço a sua presença nesse evento e pela sua palestra, ela foi maravilhosa.
E muito obrigada a todos que nos acompanharam hoje. E não se esqueça, nossa programação continua. Nossa próxima palestra ela vai ser na segunda, dia 16, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Se inscrevam e ativem as notificações para não se esquecer. Então, uma boa noite para todo mundo e muito obrigada.